Boa tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia da prova do Colégio Naval, realizada no dia 11 de agosto de 2024. Espero que vocês gostem do comentário e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que começar o comentário dessa prova, mostrando a vocês o símbolo da Marinha do Brasil, sonho de muitos jovens irem para o Colégio Naval, Escola Naval, e se tornarem oficiais da Marinha Brasileira. Então, vamos lá, moçada. O ordenamento dessas questões é referente à prova azul. Então, a questão número 21 da prova azul. Lembrando que as imagens que eu colocar aqui à direita e os textos que eu colocar aqui à direita não pertencem à prova. Apenas imagem de apoio para que eu possa explicar as questões, comentar as questões e vocês terem o maior entendimento. Então vamos lá. Questão 21. As massas de ar são um elemento muito importante para explicar o clima e as mudanças de tempo de um lugar. Em relação às massas de ar, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Então, afirmativa 1. O território brasileiro é influenciado por 4 massas de ar. Errado. Olha aqui no mapa. São 5 massas de ar. A massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Então, a afirmativa 1 já está errada. Que atuam o ano todo na definição do tempo e do clima. Vamos à afirmativa 2. A massa equatorial atlântica é quente e úmida e tem sua origem no Oceano Atlântico. Essa massa atua nos litorais das regiões Norte e Nordeste. Então vamos ver aqui a massa equatorial atlântica, repare aqui, por ser de origem equatorial, ela é quente, e por ser de origem oceânica, numa região onde as águas do Atlântico são muito aquecidas, ela é úmida. Então, pelas setas, é possível você perceber com clareza que a maior atuação da massa equatorial atlântica se dá no litoral da região norte e no litoral setentrional da região nordeste. Portanto, afirmativa correta. Afirmativa de número 3. A massa tropical continental é quente e úmida. Errado. É quente e seca. E tem sua origem no Oceano Atlântico. Errado. A massa tropical continental, ela tem o seu centro de origem numa região denominada Chaco Paraguaio, que se estende até o norte da Argentina. Então, essa massa de ar, ela é quente e seca. Essa massa atua no litoral do Brasil, nas regiões sul e sudeste. Outro erro, essa massa de ar exerce influência em parte da região centro-oeste, em parte da região sul e, às vezes, até atingindo aqui parte da região sudeste do Brasil.
Então, a afirmativa 3 está errada. Sendo assim, moçada, nós já sabemos que a 2 está certa. Então, basta saber se a 4 está certa ou errada. A massa polar atlântica é fria e úmida e forma-se no Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, sul da Argentina. De fato, essa massa de ar polar atlântica, ela é fria. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, que de repente o autor da questão não levou em consideração por se tratar de uma análise das massas de ar em território brasileiro. Mas no centro de origem da massa polar atlântica, ela é fria e seca. No seu trajeto em direção ao território brasileiro, ela absorve umidade, porque ela vai passar por regiões oceânicas onde as águas são mais aquecidas, e sendo assim, quando ela alcança o território brasileiro, ela está fria e úmida, razão pela qual podemos também considerar essa afirmativa correta. Sendo assim, a questão de número 21, gabarito letra D de dado. Vamos para a questão de número 22. De acordo com Tércio, 2016, aqui está digitado errado, tá? Não é 2026, estamos em 2024. 2016. Com relação à bacia hidrográfica do São Francisco, assinale a opção correta. Letra A. O Rio São Francisco nasce em Juazeiro. Errado. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, que é a nascente histórica, tá, do Rio São Francisco, no sul de Minas Gerais. Na Bahia, então aqui nós já temos a letra A errada. Atravessa áreas de clima semiárido, o polígono das secas e deságua no Oceano Atlântico. Letra B. Apesar de importante para a navegação, de fato o Rio São Francisco tem um trecho navegável que vai ali da altura de Januária, no norte de Minas Gerais, até Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco. Quanto a isso, ok. E o desenvolvimento, o Rio São Francisco tem baixo potencial para a produção de energia elétrica. Errado. O Rio São Francisco, ou a sua bacia, tem o quarto maior potencial hidroelétrico do Brasil. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos aqui a usina de Três Marias, que tem dupla função: regularizar a vazão do Rio São Francisco durante o período seco e, claro, gerar energia. Aqui no norte da Bahia nós temos a usina de Sobradinho, ok? Abaixo da usina de Sobradinho nós temos na divisa da Bahia com Pernambuco a usina de Itaparica. Na divisa de Alagoas com Sergipe nós temos a usina de Xingó, que inclusive detém o maior potencial de geração de eletricidade na bacia do São Francisco, sem contar ainda com as usinas de Mochotó e Paulo Afonso. Então, afirmativa errada. Vamos a C. As suas margens no Nordeste, as águas do São Francisco são usadas em projetos agropecuários para a produção de frutas por meio da agricultura irrigada. Correto. Principalmente aqui, nessa região que separa Pernambuco, né, da Bahia, aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos no Vale do Rio São Francisco, sobretudo no município de Petrolina, em Pernambuco, um dos maiores polos fruticultores do Brasil, onde ali se cultivam aproximadamente 70 tipos de frutas diferentes. E do outro lado do Rio São Francisco, você também tem um outro polo fruticultor no município de Juazeiro. A fruticultura irrigada se desenvolveu a partir da década de 1990 no Vale do São Francisco, gerando riquezas, gerando arrecadação de impostos, gerando milhares de postos de trabalho
e transformando economias de municípios que até então estavam entre os mais pobres do Brasil. Vamos, então, à resposta correta, a letra C. Vamos ver o erro da letra D. A bacia hidrográfica do São Francisco é formada pela junção dos rios Parnaíba e Paraná. Errado, tá? O rio Parnaíba é um dos formadores do rio Paraná. Rio Parnaíba, que separa Goiás de Minas Gerais, e o Rio Grande se unem ali na divisa de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, na altura do Triângulo Mineiro, dando origem ao Rio Paraná, que é um dos mais importantes rios do Brasil e a segunda mais importante bacia hidrográfica da América do Sul. E possui alto potencial hidrelétrico. Letra E. Por ser um rio de planície, errado. A bacia do São Francisco é quase totalmente de planalto, então é errado. O São Francisco é navegável no trecho entre os estados de Minas Gerais e Bahia, ok, aquilo que eu mencionei ainda há pouco, entre Januária, Juazeiro e Petrolina, aproximadamente entre 900 e 1.000 quilômetros de cursos navegáveis. Lembrando que essa hidrovia no passado foi de grande importância para a integração do Sudeste com o Nordeste, razão até pela qual o Rio São Francisco ficou conhecido como Rio da Unidade ou Rio da Integração Nacional. Vamos para a questão de número 23. De acordo com Luce, 2016, de modo geral, o processo de urbanização do Brasil apresenta características próprias do padrão de urbanização dos países em desenvolvimento. Sobre as características do processo de urbanização brasileiro, é correto afirmar que, letra A, teve um caráter de concentração e exclusão. Nada melhor do que essa foto para mostrar a questão da exclusão, que aqui nós temos a manifestação do processo de segregação socioespacial. Então, além da concentração, gerou a chamada exclusão, ou seja, favelas, por exemplo, palafitas, aqui nós temos a imagem de uma favela, coexistindo lado a lado com bairros de classe média, bairros de classe alta, manifestando dessa forma aquilo que é conhecido na geografia urbana como segregação socioespacial, com boa parte da sociedade ficando a parte de seus benefícios, correto? Se você analisar a população, principalmente dos grandes centros urbanos, você perceberá que uma parte considerável dessa população não se beneficia desse processo de urbanização em função da chamada exclusão social. O que se observa principalmente na paisagem das grandes cidades, nada melhor do que essa imagem de apoio, que inclusive eu trabalhei com ela em sala de aula quando expliquei o processo de segregação socioespacial. Resposta letra A. B, vamos ver o erro. Foi marcado pela formação de alguns grandes centros agrícolas. Não tem nada a ver, alguns grandes centros agrícolas não, centros urbanos, não agrícolas, que concentram parcela significativa das riquezas e também da população, responsável por um processo de esvaziamento das cidades. Das cidades não, o processo de esvaziamento foi do campo. Então nós não estamos falando de um processo de ruralização da população. Estamos falando de um processo de urbanização, até mesmo porque não existe aqui no Brasil processo de ruralização da população, e muito menos em qualquer outro país do mundo. Letra C, se deu em ritmo lento, errado. O processo de urbanização foi muito acelerado, intensificou-se sobretudo a partir da década de 1950 e sendo bastante acelerado até a década de 1990. O ritmo depois diminuiu, até mesmo porque hoje nós temos aproximadamente entre 86% e a 87% da população vivendo nas cidades.
principalmente entre as décadas de 1950 a 90, e com planejamento adequado. O outro erro, né? Se diz que a urbanização brasileira é do tipo anômala ou desintegrada, porque não houve um planejamento urbano que pudesse se adequar ao rápido processo de urbanização, razão pela qual nossas principais cidades apresentam inúmeros tipos de problemas, tais como a macrocefalia urbana, que corresponde ao crescimento desordenado das cidades, que gera um inchaço. Macrocefalia urbana corresponde ao inchaço urbano. Aí você tem o surgimento e proliferação das favelas e palafitas, você tem o crescimento do desemprego, subemprego, violência, prostituição, você tem o crescimento da população marginalizada ou periférica, você tem a questão da segregação socioespacial, enfim. Então, letra D, ocorreu com expressivo crescimento de atividades secundárias. Não, expressivo crescimento de atividades terciárias. O setor terciário é aquele que absorve a maior parte da população economicamente ativa. Aproximadamente 60% dos trabalhadores brasileiros estão vinculados ao setor terciário e não secundário, incluindo as do setor formal e do setor informal da economia. Setor informal na área secundária é muito pequeno, praticamente não existe, muito pequeno. A informalidade se faz presente no setor terciário, através principalmente do comércio informal, camelôs, ambulantes e tantas outras atividades que estão vinculadas à informalidade da economia. Letra E, a industrialização gerou os empregos necessários para receber o grande número de imigrantes que deixaram o espaço rural rumo às cidades. Errado. A industrialização não gerou os empregos necessários. Tanto é assim que um dos problemas decorrentes do processo de urbanização é o crescimento do desemprego e do subemprego, visto que nossas cidades não foram capazes de gerar empregos suficientes que pudessem absorver a população que se deslocou do campo para o meio urbano, sobretudo naquele período de 1950 a 1990, ok? Então, resposta à letra A. Vamos à quarta questão. De acordo com Terra 2016, sobre a divisão político-administrativa do Brasil, assinale a opção correta. Nós aqui do Elite, dos gabaritos que eu vi, foi o único, né, que marcou essa opção, e eu acredito que será a opção do gabarito oficial, ok? Então, o Brasil é dividido por 23 estados, já descarta, 26 estados, 26, não 23. E 2 territórios federais. O Brasil não tem mais territórios federais. Os territórios federais que existiam deixaram de existir lá na década de 80. Letra B. Os estados são as unidades de maior hierarquia na organização política administrativa do país. Então, observa isso aqui, a divisão político-administrativa do Brasil. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Distrito Federal, os estados e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Então, o que está aqui está dentro do contexto da Constituição Federal. Então, estados, em número de 26, os estados constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização política administrativa do país. Então, aqui, ó, exatamente a frase que está aqui. Então, a resposta correta é a letra B. Os estados se dividem em unidades menores chamadas distritos. Não, unidades menores chamadas municípios.
Os distritos são encontrados nos municípios. Claro que nem todo município tem distrito. Todos os estados possuem um distrito federal. Só existe um distrito federal, que se localiza lá no estado de Goiás, né? Ou seja, está dentro do estado de Goiás, que é onde se encontra a capital do Brasil, Brasília. Então, muitos cursos assinalaram a letra E como gabarito. Os municípios são as menores unidades autônomas da Federação Brasileira. Olha aqui, ó, o que eu separei em cima daquilo que estabelece a organização política administrativa do Brasil. Em número atual, tá? Não da época da Constituição. De 5.565, os municípios constituem as unidades autônomas de menor hierarquia, não as menores unidades. Você sabe por quê? E eu me debati com muitos colegas de geografia a respeito disso. Existem municípios que são maiores do que os estados, principalmente localizados no Pará e no Amazonas. Então, quando se colocou são as menores unidades autônomas, consequentemente, estabeleceu-se que aí um erro grosseiro, porque existem municípios que são maiores do que estados. Entenderam? Então, graças a Deus, a nossa equipe de gabarito, com a nossa coordenadora Stephanie, o excelente professor de geografia Emilson, e eu tivemos o consenso, né, de marcar a letra B, contrariando, não sei se todos, mas muitos gabaritos que eu vi no domingo após a liberação da prova, né? Vamos lá, questão de número 25. De acordo com Ceni Moreira, sobre o mercado comum do Sul, Mercosul, assinale a opção incorreta. Então, aqui ele quer a incorreta. Então, eu destaquei a vermelha, que é a opção incorreta, de acordo com o livro do Ceni Moreira, de 2016. Então, cuidado, porque essa questão ela está presa numa informação de um livro que foi citado como base para a formatação da questão, tá? O Mercosul começou a se formar em 1985, nos governos de Raul Alfonsi, da Argentina, e José Sarney, e começaram a serem discutidos, né? Vamos dizer, ações que pudessem criar uma zona de livre comércio entre Brasil e Argentina, que seria o alicerce futuro para a criação de um bloco econômico que posteriormente nós chamamos de Mercosul. Então a afirmativa aqui está correta dentro daquilo que propõe o livro do Ceni Moreira, sem discussão, tá? Letra B. O objetivo inicial do Mercosul era estabelecer uma zona de livre comércio, correto, zona de livre comércio, entre os países membros, por meio da eliminação gradativa de tarifas alfandegárias e restrições não alfandegárias, liberando a circulação da maioria das mercadorias. Então, até a assinatura do protocolo de Ouro Preto, tá? O Mercosul ele se estruturou como uma zona de livre comércio. Após a assinatura do protocolo de Ouro Preto, aí sim o Mercosul passou a ser uma união aduaneira considerada por muitos incompleta, porque a tarifa externa comum, a chamada TEC, não é adotada na sua plenitude por todos os países signatários do Tratado de Assunção. Olha o que eu disse, em toda a sua plenitude. Então vamos ver aqui, letra C. O Tratado de Assunção foi assinado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse tratado serviu de protocolo de adesão da Bolívia no Mercosul. Então, de acordo com aquilo que está no livro do Ceni, está errado. Então o gabarito é letra C. Mas eu vou pegar aqui meu óculos, tá? Porque sem óculos aqui eu não vou conseguir ler direito, tá? Então vamos ver aqui.
né? Olha o que diz isso aqui. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e considerando que a República Federativa do Brasil firmou em 26 de março de 1991 o Tratado de Assunção, considerando que o tratado foi promulgado pelo decreto número 350 de 21 de novembro de 1991, considerando que os estados partes do Mercosul e o Estado plurinacional da Bolívia firmaram o protocolo de adesão do Estado plurinacional da Bolívia ao Mercosul em Brasília em 17 de julho de 2015. O livro do Sêner é de 2016. Isso pode dar briga? Em tese pode. Mas é difícil anular essa questão, você sabe por quê? Porque ele citou a fonte de onde ele tirou a ideia, a base instrumental da questão. Mas reparou essa questão aqui? Considerando que o Congresso Nacional aprovou o protocolo de adesão por meio do decreto legislativo número 141 de 29 de novembro de 2023. Então, a Bolívia, somente agora, recentemente, que ela oficialmente passou a ser considerada, de acordo com aquilo que estabelece o Tratado de Assunção, um membro efetivo do Mercosul. Então, vamos lá. Promulga o protocolo de adesão do Estado plurinacional da Bolívia ao Mercosul, firmado em Brasília em 17 de julho de 2015, estou firmando isso, para vocês verem que isso aqui, dentro do contexto, não está errado. Só que ele não é citado no livro do Ceni Moreira. Brasil e Argentina iniciaram nessa década dos anos 80, aí entra aqui a afirmativa A, tá? A negociação de preferências comerciais, ou seja, de reduções tarifárias recíprocas, que a gente considera como o embrião do Mercosul, tá? O processo embrionário de criação do Mercosul. Deve-se destacar que em 1986, olha que eu estou citando aqui, os governos Raul Alfonsi e José Sarney decidiram que a aproximação das suas economias brasileira e argentina devia constituir um dos pilares de suas políticas externas e firmaram o Tratado de Cooperação Econômica, que se mostrou muito eficiente no incremento e diversificação do comércio bilateral entre os dois países, em especial nos setores chaves de bens de capital, trigo e automóveis. Então, esse texto que está aqui, ele é de suma importância para que vocês tenham um entendimento pleno. Aquilo que eu disse. A afirmativa errada é a letra C, dentro do contexto do livro do Ceni Moreira, que foi utilizado como base para a elaboração da questão. Mas dentro desse contexto da briga. Até mesmo porque a banca do Colégio Naval, ela não dá uma bibliografia de estudo. Que fique bem claro, não existe uma lei que obrigue a citação de uma bibliografia em qualquer concurso. Não existe essa lei. Então, por opção da divisão de ensino da Marinha, não se adota, né, a citação da bibliografia. Agora, eu acho, no meu entendimento, essa decisão um tanto quanto, né, vamos dizer assim, cruel. Por quê? Quantos livros de geografia vocês acham que existem no mercado? São vários. Vocês acham que um adolescente de 15 anos, 16 anos, vai estudar 10, 15 livros de geografia do Brasil, tendo outras matérias de grande relevância para estudar para um concurso que inicialmente estava marcado para o primeiro semestre? Então, no meu entendimento, a crueldade está nisso. Eu até levantei a tese de que poderia entrar com recurso, mesmo sabendo que dificilmente
a banca vai anular a questão porque a questão está citando uma fonte e dentro dessa fonte a resposta afirmativa errada está na letra C. Então, dentro desse contexto, fica inquestionável. Mas dentro do que está aqui, há um questionamento, inclusive jurídico, porque o protocolo de adesão foi assinado em 2015, 17 de junho de 2015, antes da edição do livro de 2016. Olha que bolo doido que isso gerou, né? Vamos ver se alguém vai entrar com recurso, mas aí tem que ter um embasamento jurídico forte, e eu particularmente acho difícil a anulação da questão, porque foi citada a fonte. Mas o não você já tem. Correr atrás é o seu direito. Caso a questão venha a ser anulada, no meu entendimento, é mais do que justo, mediante aquilo que eu estou mostrando a vocês aqui. Tá? Letra D. Em 1994 foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, correto? E fixou-se uma política comercial conjunta dos países membros em relação a nações não integrantes do bloco, medida que definiu a tarifa externa comum, a TEC, e transformou o Mercosul em uma união aduaneira, aquilo que eu acabei de mencionar logo no início da análise dessa questão, né? Letra E. Em 2006 foi assinado o protocolo de adesão da Venezuela, correto, como membro do Mercosul. Mas para que isso ocorresse, foi necessário que o parlamento de cada um dos países membros aprovasse o ingresso. Somente em 2012, se não me falha a memória, é que o Congresso do Paraguai aprovou a entrada da Venezuela no Mercosul. Tá? Mas a afirmativa aqui está completamente correta, não tem questionamento nenhum. Então, nós optamos, né, a banca que fez o gabarito do Elite, optou pela letra C, mas posteriormente eu levantei essa questão e disse, ó, pode dar recurso, eu acho difícil anular, mas no meu entendimento particular, esquece o livro do Ceni, no meu entendimento particular, todas as opções são verdadeiras, todas, sem exceção. Mas dentro do livro do Ceni e Moreira, gabarito letra C, porque ele citou a fonte. Por isso que eu acho difícil a anulação dessa questão. Aqui nós temos a última questão. Assinale a opção que completa as lacunas das centenas abaixo. O bioma é o segundo maior brasileiro. Eu coloquei esse mapa, imagem de apoio. Repare que o segundo maior bioma brasileiro é o Cerrado, ocupando, de acordo com essa fonte, 23,9% do território brasileiro. Outras fontes citam 22%, mas o percentual fica bem próximo. Então, Cerrado. Opa, já matamos a questão. Cerrado só aparece na letra E, tá? Então, vamos lá. Conforme o Ministério do Meio Ambiente, os principais motivos da degradação desse bioma continuam sendo a agricultura e a pecuária, até mesmo porque o Brasil Central é hoje o celeiro agrícola do país. Então, a partir do momento em que as fronteiras agrícolas avançaram, sobretudo a partir da década de 1960, lembrando que essas fronteiras agrícolas começam a entrar lá na década de 50. Eu estou destacando o período de maior expansão. Então, o período de maior expansão vai ocorrer a partir da década de 1960. Então, na medida em que as fronteiras agrícolas avançaram, o agronegócio se estabelece nos domínios do Cerrado e o agronegócio constitui a principal causa da destruição do Cerrado brasileiro. Não só a produção de grãos, assim como também a criação de gado, lembrando que o Centro-Oeste, além de ser a principal região produtora de grãos do Brasil, também detém o maior rebanho bovino do país. E boa parte do Cerrado ocupa áreas do Centro-Oeste, parte da Amazônia, áreas do Nordeste e áreas aqui da região Sudeste.
e o consequente aumento da urbanização e do número de rodovias nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Então, resposta à letra E. Lembrando vocês que, a letra B, Restinga não é bioma, tá? O Restinga está no bioma da Amazônia, Restinga está no bioma da Mata Atlântica, tá? Então, Restinga não é bioma. Pantanal, 1,8%, Pampa, 2,1%. Então, essa questão considerada muito fácil. Uma análise sucinta dessa prova, né? No meu entendimento, 3 questões consideradas fáceis. Quais foram essas questões fáceis? Massas de ar, Bacia do São Francisco e biomas. Uma questão de fácil, vamos dizer, regular, que é da urbanização. Uma questão que é de média para difícil, que é aquela questão que fala da organização política administrativa do país, tá? Porque gerou a dúvida entre município e estados. E houve uma pegadinha utilizada ali pelo professor, que matou, inclusive, muitos cursos quando fizeram os seus gabaritos, tá? E essa questão, vamos dizer, do Mercosul, no meu entendimento, a questão de maior complexidade, de maior abrangência, até mesmo porque muitos professores, e eu me incluo dentro desses professores, não trabalhamos toda a estrutura organizacional do Mercosul, do processo de formação aos dias atuais. Então, pela necessidade de termos que cumprir um programa num curto espaço de tempo, a gente sintetiza a matéria. Então, ora, o aluno tem que ter tido sorte de ter estudado no livro de onde o professor tirou a base de criação daquela questão. Então, no meu entendimento, a questão do Mercosul foi uma questão de grande complexidade, ok, a prova muito bem distribuída a nível de dificuldade, né? 3 questões fáceis, então para ninguém, ou seja, um aluno mediano, no mínimo acertar 3, uma de fácil para regular, uma mediana e uma muito difícil, que é a questão do Mercosul. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse comentário. Dá aquela força aí no canal Geogênio, se inscreve para o canal Geogênio e dê aquela força. Compartilhe o vídeo, indique o canal para os seus amigos. Enfim, se tiver alguma dúvida com qualquer tema aí, pode comentar aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder a vocês, tá bom? Então, moçada, esse comentário foi gravado no dia 11 de agosto de 2024, já está um pouquinho tarde, né? Então é porque o quarto é bem iluminado, tá? Tem várias lâmpadas em várias posições, por isso que ele está bem clarinho. Então, no domingo, né, já anoitecendo, né, a parte da noite de domingo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!